tá? Meu nome é Eric, eu faço parte da consultoria Success Minds, tá? A gente é uma consultoria de negócios, a gente tem abrangência de alguns assuntos aí, desde governança corporativa que a gente está falando, desde gestão estratégica, desde projetos, processos, inteligência de mercado, treinamento. Então, a gente tem uma consultoria de negócios com uma grande abrangência de temas aí onde a gente trabalha, tá? Eu tenho mais ou menos 15 anos de experiência dentro do mercado da saúde, tá? Bastante parte dessa experiência focada na indústria farmacêutica, passando desde áreas como governança corporativa, introdução de novos negócios, NPI, a gestão estratégica, inteligência de mercado, treinamento de vendas. Então, eu já já passei por algumas áreas aí, dentre as quais vocês fazem parte, tá? E hoje a gente vai conversar sobre governança corporativa, tá? E Balanced Scorecard. Governança corporativa nada mais é do que a maneira como a empresa se organiza para gerir o seu próprio negócio, para garantir que o seu negócio esteja na rota correta, tá? Na rota que tem como destino o que a gente quer chegar. Não basta a gente querer chegar em algum lugar, a rota ela tem que nos levar até lá. Então, em linhas muito genéricas, é disso que se trata a governança corporativa. São os processos que a gente estabelece dentro da empresa para garantir que a gente esteja caminhando rumo aonde a gente quer chegar. Tá bom? Então, são sistemas de regras, práticas e processos pelos quais uma empresa é dirigida, como uma empresa se governa, tá? Estabelecendo, assim, uma estrutura de responsabilidade e prestação de contas entre os acionistas, entre os proprietários, o conselho de administração, a alta administração e as outras partes interessadas. Partes interessadas estas que são, inclusive, todos vocês. Todos vocês fazem parte desta empresa, todos vocês fazem parte de pessoas interessadas em fazer com que a empresa rume aonde ela quer chegar, tá? Isso é governança corporativa em linhas bem genéricas para vocês, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essas regras, essas práticas, esses processos que a gente utiliza para garantir que a empresa vá para o caminho que a gente quer que ela vá. Então, vamos continuar. Para que a gente faça uma governança corporativa, e aqui está governança, peço desculpas, para que a gente faça uma governança corporativa adequada, a gente tem que seguir alguns princípios, tá? Que são os grandes pilares onde a gente estabelece essas práticas de governança. O primeiro desses pilares é transparência. Por que é importante a gente ter transparência? Ó, a Sofia escreveu aí, ó, para um trabalho mais fluido e com uma comunicação assertiva. Também a Lilian quer falar, a Lilian já levantou a mãozinha. Vamos lá, tô gostando. Eu acho que é uma maneira clara de comunicação para que os funcionários entendam quais são os objetivos e metas da empresa e como que a empresa quer fazer para alcançá-los. Perfeito, perfeito. Alguém... Desculpa. Fica à vontade. Não, também é para trazer qualidade e confiabilidade também. Com certeza. Todos esses conceitos que estão sendo trazidos, tem mais alguém falando? Também tem uma relação mais assertiva, comunicação. Sim, com certeza. Não tem como a gente ser assertivo, não tem como a gente ter uma comunicação eficaz, não tem como a gente saber se o caminho que estamos todos indo é o mesmo, sem transparência. E isso, como a gente está trazendo, essa visibilidade de onde a gente está, para onde a gente está indo e como nós estamos indo, é fundamental que todas as partes interessadas saibam. Então, isso vem desde nós, que estamos aqui dentro da Asteris, trabalhando dia a dia pela Asteris, até o público fora da Asteris, desde quem são os acionistas da Asteris, também tem que ter essa transparência, até quem está interessado nos produtos da Asteris, na Asteris, em fazer parcerias com a Asteris. Então, transparência faz com que todos estejam na mesma página.
Faz sentido para vocês? Sim. Legal. Outro pilar importantíssimo para a gente fazer, para a gente seguir, é a equidade. E aqui eu queria de novo abrir para vocês os microfones e pedir para vocês me trazerem o que seria equidade. É a mesma coisa que igualdade, por exemplo? Não. Equidade, você pareia as pessoas conforme a condição delas. Igualdade, você só coloca todo mundo no mesmo patamar, independente de onde elas vieram, como que elas chegam. Excelente. Tinha mais alguém que abriu ali para dizer, eu não sei quem é, mas... O Marco, Posso- eu acredito que seja a equalidade é uma forma justa de, de levar essas informações assim para todas as empresas, assim. Eu acredito que seja isso também. Perfeito. Mais alguém quer se pronunciar sobre equidade? É justamente isso. eu acho que como, pelo menos do meu ponto de vista, como uma boa libriana, eu acho que é um dos pilares mais importantes da governança, é a equidade, porque ela acaba trazendo para que todos estejam dentro de um tratamento igual, dentro de um tratamento justo, e isso não quer dizer que um tem mais benefícios do que o outro, não, está todo mundo olhando para o nosso time, para a nossa empresa, né? E, acima de tudo, todos nós temos as nossas obrigações, dependendo de cada cargo, né? Os nossos deveres, e temos também ali os nossos direitos, né? Como empresa. Então, todos os interesses aqui na equidade são tratados de maneira homogênea, né? Seria a palavra que veio na minha cabeça. Então, é um dos pilares que eu mais valorizo. Realmente é esse tratamento justo com todos dentro da empresa. Excelente. É justamente isso. É a gente fazer com que todos dentro da empresa tenham condições de estar a par de tudo que nós estamos fazendo. Independentemente do cargo em que essa pessoa esteja, independentemente da condição dessa pessoa, a gente traz ela para o mesmo patamar, que é para que ela tenha visibilidade igual, claro, dentro do seu cargo, dentro das suas responsabilidades, como a própria Camila trouxe, mas as pessoas têm que ter acesso, pelo menos, igual a tudo. Não só todo mundo pode ver, como está aqui nessa imagem, todo mundo pode ver o jogo, então eu coloco a mesma caixinha para todos, mas a pessoa que é mais baixa, ela não consegue enxergar ali o jogo acontecendo. Eu preciso garantir condições para que todas as pessoas de todos os níveis possam acompanhar o que está acontecendo. O próximo pilar, o próximo fundamento da governança corporativa é a questão de prestação de contas. Prestação de contas é importante por quê? Porque não adianta a gente falar que a gente está indo para um local, que a gente está indo para tal lugar, sem a gente dizer como a gente está chegando lá. Se a gente está fazendo isso de maneira correta, ética, adequada, seguindo os padrões, seguindo as legislações, garantindo que a gente tenha uma saúde da empresa, tanto financeira como em todos os outros processos, adequada. Para isso, a gente precisa prestar contas, não só financeiramente falando, mas prestar contas de tudo que está acontecendo na empresa. Por isso, tem vários processos estabelecidos dentro da empresa para que a gente reporte aquilo que está acontecendo e como está acontecendo. O próximo pilar é o ESG. Eita, pilarzinho, uma sigla importante, mas nos últimos anos está se tornando cada vez mais importante. Alguém sabe me dizer o que significa ESG? Na parte de sustentabilidade, Tem a ver com sustentabilidade, sim, com certeza. Quem mais? São as ações que a empresa toma
para ser mais sustentável, respeitar não só o meio ambiente como natureza, mas o meio ambiente, sociedade, envolve muitos setores. Envolve muitos setores, com certeza. Mais alguém quer se pronunciar? Seria a responsabilidade corporativa, né, da empresa no todo. Responsabilidade frente ao quê? É o Marco que está dizendo? Isso, a Responsabilidade sociedade. frente à sociedade, frente ao meio ambiente Isso. e à governança corporativa. Então, essas três letrinhas aqui, o E vem de ambiente, environment, tá? Em inglês, ambiental, sustentabilidade aqui e governança no G. A gente precisa garantir que a empresa tenha ações que façam com que ela tenha impactos positivos na sociedade. Então, a governança ela vem também para garantir isso, para que a gente estabeleça práticas dentro da empresa que tenham um impacto positivo tanto no meio ambiente como na sociedade. Isso é importante hoje em dia, gente, vocês acham? Com certeza. Com certeza, né? Tem várias empresas que caem de conceito, de reputação, justamente por não terem práticas estabelecidas focadas no conceito do ESG. Vocês acham que dentro do dia a dia de vocês, que a Asteris, ela tem práticas focadas no ESG? Vocês... Alguém? Sim, a Asteris tem. Acho que dentro, assim, no escritório é mais fácil falar quando a gente está em campo, né? Mas, por exemplo, tem equipamentos que se preocupam com redução de gastos de água, né? Então, a gente consegue ver isso através de alguns equipamentos também, que é uma consciência, né? Perfeito, excelente ponto. A questão ponto. social, que a gente também tem campanhas, e a gente se preocupa com o impacto também da nossa empresa, né? Como a gente está impactando a sociedade. Então, temos as campanhas, que temos campanhas do agasalho, temos outras campanhas que a gente também lidera, e a própria preocupação com as práticas, né, de conformidade, as práticas de auditorias. Então, esse pilar de auditoria, ele é muito relacionado com a governança. Então, tudo isso mostra como a Asteris está mirando em trazer ali, em trabalhar dentro da conformidade e com o ESG. O próprio fato de estarmos aqui, né? Qual o impacto desse treinamento nos novos profissionais? Então, é uma preocupação muito grande, né? Então, a gente está proporcionando em todos os níveis da empresa, né? Da alta liderança ao jovem aprendiz, a gente está sempre proporcionando a oportunidade de desenvolvimento. Isso impacta no social, né? A gente quer realmente profissionais que não só entreguem, né? Mas como que a gente está entregando, como que a gente está interagindo dentro da nossa empresa, como que a gente está se comprometendo com isso. E, acima de tudo, como que eu estou fazendo para melhorar os meus pontos. Então, eu vejo tudo isso como os pilares dentro do ESG. Eu vou ficar quieta agora, podem seguir. Excelentes pontos, Camila. Eu acho que foi a Sofia, se não me engano, que trouxe a questão do produto que tem foco na redução de água. Se não foi, peço desculpas para quem foi e para a Sofia. Foi a Raíssa. A Raíssa. É como eu não tenho a visão, então peço desculpas. E uma coisa que me chamou a atenção também, logo quando eu vim a primeira vez aqui na Asteris, focada dentro do environment, dentro do meio ambiente, que isso é uma prática da Asteris, é a própria Copa, a própria cozinha aqui da Asteris, que abriu mão praticamente de copos descartáveis,
né? E traz aqui, incentiva que todos tragam o seu copo e que reutilizem o seu copo, que façam a lavagem do seu copo. Para quê? Para que a gente reduza práticas que são nocivas ao meio ambiente, como, por exemplo, muito gasto de plástico. Então, todas essas pequenas coisas exigem comprometimento da empresa, que foi uma palavra que a Camila trouxe. Então, exige comprometimento da empresa com foco nesses 3 pilares, tanto no foco do meio ambiente, como foco na sustentabilidade, como foco na governança, tá? Então, é muito importante que vocês tenham ciência do quanto a Estéris, o quanto vocês contribuem diariamente para que a gente seja uma empresa, faça parte de uma empresa que tem impacto positivo na sociedade, tá? Vamos então... A Margarete levantou a mão, Eric. Margarete, se você puder falar, por favor. Eric, apenas um momento de homenagem, porque nós temos uma embaixadora na empresa, o nome dela é Raquel Lino, ela não está aqui, mas a estagiária dela, que vem sendo treinada por ela, e Raquel praticamente foi uma das pessoas líderes que começou esse programa na Estéris. Então, esse exemplo da Copa veio de um trabalho extraordinário da Raquel, quando ela administrava o escritório, e, entre outros, várias campanhas também a Raquel sempre lidera. Então, assim, aqui uma pequena homenagem, porque ela é a nossa embaixadora aí desses ditos programas aí, e muitos outros que ela lidera e nos motiva. Verdade, bem, excelente ponto. Excelente, Neiro. Obrigado. Fica aqui o reconhecimento, então. Vamos seguir, então, para o conteúdo um pouquinho mais técnico, tá? Entrando realmente nos conceitos de governança e gestão e nas práticas que envolvem esses 2 conceitos, tá? Falando de governança corporativa, por que a gente faz, né, a governança corporativa? Por que a gente incentiva a governança corporativa, não só do ponto de vista abstrato, entre aspas, como a gente estava falando, né, contribui com o fortalecimento da empresa, mas também, além da reputação, a gente também atrai novos talentos. Vocês são exemplo prático disso. São exemplos, são talentos que estão trazendo, que estão chegando na companhia agora e que estão já fazendo parte desta empresa, que tem este foco, que tem essa visão de futuro que traz a governança corporativa de impacto positivo na sociedade, tá? Facilita também a captação de recursos. Quem é que quer investir numa empresa que só faz mal à sociedade? Uma empresa que não tem nenhum tipo de prática positiva para a sociedade. Uma empresa que é conhecida por descartes irregulares, que é conhecida por práticas de corrupção ou práticas contábeis duvidosas. Ninguém quer colocar o seu próprio dinheiro numa empresa que pode ser de alto risco. Concordam comigo? Então, quando a gente implementa na empresa práticas de governança corporativa, a gente também traz indiretamente um benefício à reputação dessa empresa. E aí as pessoas passam a olhar para ela de maneira positiva, querendo fazer parte, fazer parcerias, ou até mesmo fusões e aquisições dessa empresa. Então, se amanhã um grande player de outro país quiser fazer uma fusão com a Estéris, por exemplo, ela vai levar em consideração todas essas práticas que a Estéris tem de ética, de conformidade, de ESG, de talentos, de retenção dos talentos, de atração de talentos. Tudo isso vai entrar na conta de se vale a pena me associar à Estéris ou não, tanto para fusões como para aquisições. E aonde tem gestão, gente? Aonde tem governança, tem gestão, né? Então, a transparência é o valor-chave de qualquer empresa que tenha um modelo de governança implementado. Então, fiquem com essa palavrinha, transparência. Não existe agenda oculta.
Se existir agenda oculta, nós temos uma oportunidade de qualificar o modelo de governança. E o mercado cada vez mais busca fazer negócios com aquelas pessoas que têm valores e práticas muito alinhadas com aquela que a gente acredita. E é assim que a gente está conectando uma empresa na outra de forma transparente, tá bom? Então, sempre a verdade. Vocês levem isso para o coração de vocês. Sempre a verdade é melhor do que meia verdade, né? É porque ela acontece. E Paula, eu queria só deixar claro o seguinte: às vezes, dependendo do nível de experiência e maturidade no mundo corporativo, as pessoas podem confundir transparência com os líderes terem que falar tudo. Não. E não é isso. Não. Os líderes, eles precisam ser transparentes e falar aquilo que a gente está preparado para falar. Isso. É isso o que mesmo. a gente ainda não está preparado para falar, a gente explica para as pessoas, olha, a gente ainda está discutindo isso, porque muitas vezes acontecem de algumas decisões elas começarem a ser consideradas e depois a liderança vê, olha, não é por aí que a gente tem que ir. Então, a hora que a gente está preparado para falar, com transparência vai ser falado. Se alguém pergunta alguma coisa que a liderança não está preparada para responder, com transparência, a liderança vai dizer, olha, a gente ainda está discutindo, a gente não está preparado, no momento oportuno isso vai ser comunicado. Então, é só para eles entenderem a diferença, tá? Isso é fundamental, porque ter informações sigilosas, confidenciais, privacidade de dados, ele é fundamental, né? Para qualquer negócio. Então, uma coisa é você dizer mentiras, a outra coisa é você ser transparente dizendo, olha, eu tenho essa informação, eu não tenho essa informação, ela não está madura o suficiente ainda para se concretizar, a gente não tem todos os desfechos ainda, eu estou sendo transparente sem passar a informação. Então, é esta transparência que endereça e que dá robustez a qualquer modelo de gestão. E na nossa vida é assim, tá, gente? Vocês podem aplicar exatamente isso na gestão da casa de vocês, no orçamento de vocês. Então, tudo que o Eric está falando, se vocês quiserem colocar tudo isso num ambiente menorzinho, faz isso na casa de vocês, né? Que vocês vão ver que vai funcionar, e vai funcionar muito bem, tá bom? E só para finalizar essa parte, pessoal, como a Paula trouxe, no dia a dia de vocês, na vida pessoal de vocês, isso também se reflete. Isso aqui é uma questão praticamente de confiança. Confiança é uma coisa que, para se construir, ela leva tempo. Mas para se destruir, num instante a gente perde confiança em alguém, em algum processo, em alguma empresa. E uma vez perdida esta confiança, para reconstruí-la é ainda mais difícil do que construir. Então aqui vai uma reflexão para vocês. De quanto em quanto tempo vocês acham que a gente tem que ficar esperto nas nossas práticas na empresa para que a gente não perca a confiança de quem importa para nós, tanto dos nossos funcionários, como dos nossos clientes, como dos nossos parceiros. Como a gente está falando aqui, a governança ela é fundamental para que, além de tudo que a gente está falando, a gente tem que obter liquidez. E aqui vem dois conceitos aqui importantes, tá? Valuation e liquidez, tá? São termos um pouquinho mais técnicos, mas em linhas gerais, o valuation é o valor de uma empresa. Não só o valor dinheiro, mas o valor dessa empresa, valor com V maiúsculo aqui, tá? E tudo que a gente falou até agora, desde as práticas de transparência, das práticas de prestação de contas, das práticas de equidade, das práticas de ESG, além de todas as outras práticas que a gente tem dentro da empresa, elas impactam no quanto a nossa empresa vale para o mercado, tá? Então, quando a gente fala de valor, a gente não pode olhar apenas para quanto a gente vende, tá certo? E a gente tem que olhar
tanto no curto como no longo prazo, o valor da nossa empresa, tá? Então, além das projeções financeiras que a gente tem, como valor, né? A gente tem todos esses pilares aqui que são mais abstratos, tá? Que estão nas nossas práticas do dia a dia. E quando a gente fala de projeções financeiras, o que a gente está falando? Do que elas dependem? Elas dependem do mercado em que a gente atua, elas dependem de qual é o nosso portfólio de produtos ou serviços que são oferecidos, elas dependem dos nossos diferenciais competitivos, de quanto a gente é capaz de reter os nossos clientes, eu fiz uma venda, foi tão positiva, tanto a experiência de venda, como a experiência com o meu produto, como a experiência com o pós-venda, que o cliente vai retornar depois. Vai depender dos nossos planos de expansão, se a gente pretende, no médio, longo prazo, adquirir outros produtos, desenvolver outros produtos, adquirir outras empresas, trabalhar em outro mercado. E depende, obviamente, de quanto a gente está disposto a fazer fusões e aquisições, dentre essas outras questões que a gente falou. Tá? Tudo isso impacta no valuation, no valor da nossa empresa. Tá? E liquidez, nós estamos falando do quanto nós estamos saudáveis, financeiramente falando. Não importa só valer muito, eu também tenho que valer e eu tenho que ter saúde. Basicamente aqui, trocando bem em miúdos, não basta eu ser um Cristiano Ronaldo. Eu tenho que saber o quanto eu vou conseguir manter ser um Cristiano Ronaldo, tá? Trocando aqui em miúdos para o mundo de esporte, tá? A gente pode trazer para outros esportes também, tá? Olha a diferença, Eric. Apple. A Apple, ela é uma empresa de alta liquidez e alto valuation. Por quê? Porque a marca dela reflete inovação. Então, todo mundo fala, né? Ela tem produto agora, as pessoas compram, pagam por isso e também tem lá na frente informação de que ela está lançando, ela sempre traz inovação. Então, essa é um exemplo de marca que é reconhecida e pipeline, é o que o Eric trouxe. Tem outras marcas que são super reconhecidas. Por exemplo, uma Ford, né? Quem não conhece a Ford? A Ford, ela tem uma liquidez muito solidificada, mas o valuation dela já é muito mais baixo. Por quê? Porque ela está no mercado mais competitivo, já é uma marca mais comoditizada. Essa é a diferença desses dois conceitos, tá bom? E mesmo dentro disso, só para explicar esse último exemplo da Ford, Paulo, o quanto esse valuation ele é impactado pelo fato de a gente não ter, da empresa, não ter um pipeline que vá focado no ESG, né? Que vá trazer carros elétricos, por exemplo, que vá trazer outras tecnologias que impactem positivamente o mercado. Só para trazer uma comparação no mesmo mercado, a Ford e a Tesla. Quem vale mais? Aqui, ó. E é justamente isso que faz com que os investidores coloquem capital pesado na sua empresa. É justamente o equilíbrio entre o valuation e a liquidez, tá? A gente precisa ter essas duas coisas em grande sintonia, tá? Então, o valuation, que é o valor da empresa, depende da nossa estratégia, tá? Depende da construção e da aprovação das ações que vão subsidiar a nossa estratégia e o que a gente pode esperar do nosso conselho de administração, tá? Esse valor, ele é claro, ele é mensurável, tá? E a nossa liquidez, ela é garantida pela nossa governança. As nossas práticas de médio e longo prazo são garantidas pela nossa governança, tá? Então, tem a ver com algo que a gente pode e deve esperar todos os dias, como a gente falou, de todos os colaboradores da empresa, não só do grande conselho de administração, mas também de todas as práticas que estão estabelecidas dentro da empresa que vão garantir, olha lá, Meg, o valor tangível para os nossos acionistas e para o mercado, tá?
E isso, gente, ele é muito importante. Então, o que torna, então, isso, governança, um fórum estratégico? Porque se ele não olhasse e se ele não tivesse muito pautado nesse conceito de olhar e construir esta liquidez de negócio, isso seria uma reunião de trabalho, né? O que é uma reunião de trabalho? Olhando a curto prazo, resolver situações imediatas para concretizar uma atividade. A governança, ela olha a curto prazo? Não, ela garante o curto prazo, né? Ela tem que garantir o curto prazo para o longo prazo, mas o foco da governança tem que ser o médio e longo prazo. Se não, pensa uma empresa, alguém aqui já dirigiu olhando só no retrovisor? Sem olhar para o vidro é difícil, né? Você até pode. Se você tiver muita habilidade, você faz toda a manobra olhando só no retrovisor. Mas se a gente não tiver um modelo de governança, é como se uma empresa estivesse dirigindo olhando para o retrovisor. Por quê? Porque já aconteceu. E se já aconteceu, o nosso poder de mudança, ele é muito menor, não é isso? Então, a governança, ela traz esta habilidade de olhar para frente. Olhar para frente é médio e longo prazo. Médio e longo prazo tem a ver com tornar as ações cada vez mais sólidas, buscando o novo. Tem a ver com a liquidez. Por isso que nós trouxemos esse conceito para vocês, tá bom? Como que a gente faz para garantir essa governança, que essa governança aconteça, que esse olhar para frente aconteça, tomando como lições aprendidas o que a gente enxerga no nosso retrovisor? A gente estabelece algumas reuniões periódicas, tá? Não quer dizer que a reunião é o fato de ter uma reunião que ela garante a governança, mas é como a gente estrutura essas reuniões periódicas com olhar para o futuro que faz com que a gente garanta a nossa governança para médio e longo prazo. E quais são as reuniões que a gente estabelece na Asteris? A gente tem algumas reuniões importantes na Asteris olhando justamente para a governança. Tem o BEC, o BREC, a SNOP e o PEC. São várias siglazinhas que eu vou traduzir para vocês. BEC é Business Executive Committee, comitê executivo, tá? São os líderes da empresa, o presidente com os diretores, que se reúnem para traçar o curso estratégico da empresa, para onde a gente quer caminhar, tá? Eles têm uma visão mais panorâmica do cenário, definindo a direção e monitorando quais são os indicadores de desempenho para garantir que a gente chegue de maneira segura aonde a gente quer chegar, tá? Então, tudo começa com esse comitê executivo. Depois que a gente olhar de maneira mais abrangente para a empresa como um todo, a gente tem que descer um nível na nossa análise e começar a olhar para as marcas que a gente tem, para os produtos que a gente tem, para os negócios que a gente tem hoje e no futuro da empresa, que é o BREC, Brand Executive Committee, Comitê Executivo de Marca. Aqui a gente envolve os nossos negócios individualmente, para trabalhar com a imagem e com a reputação da empresa com base em cada um desses nossos negócios que a gente tem. No caso da Asteris, pode ser o IPT, pode ser consumíveis, pode ser surgical, pode ser serviços. São os negócios que a gente tem aqui na Asteris que estabelecem a nossa imagem, tá? Então, a gente define nesse comitê quais são as estratégias de marca que a gente vai ter daqui para frente, como a gente está sendo percebido pelo público, que ações a gente está tomando para garantir que o nosso posicionamento de marca no mercado esteja adequado e ainda melhore, tá? O próximo comitê é o comitê de Sales and Operation, tá? Aqui, no comitê de vendas e operações, a gente olha a eficiência das nossas operações comerciais e se elas estão trabalhando todas para garantir que a empresa seja saudável, para garantir que a gente tenha menos intercorrências, tá? Negativas. Então, ela traz as nossas estratégias para o ambiente mais operacional
visando otimização de desempenho, maximização de resultados, tá? E o último, mas não menos importante, e eu posso até dizer que é um dos mais importantes, é o PEC, que é o People Executive Committee, que é o Comitê Executivo de Pessoas. É aqui que a gente trabalha com os nossos talentos, que a gente olha para a empresa hoje sob o olhar de cada um dos nossos colaboradores, cada uma das capabilities, das habilidades que a gente tem na empresa, e olha para elas do foco de hoje eu estou bem, essas habilidades que a gente tem hoje, os talentos que a gente tem hoje, estão capacitados para o futuro que a gente espera, para garantir que as nossas estratégias, que a visão de 5 anos, que como a Natália trouxe no início, os 100 milhões lá no futuro sejam atingidos. Eles vão garantir isso ou preciso desenvolver? Ou preciso trazer treinamentos? Ou preciso trazer uma habilidade nova para dentro da empresa? Eu preciso trazer uma remuneração melhor, benefícios melhores para garantir que eu retenha os meus talentos. Só, o BEC, vamos fazer uma analogia, né? A gente falou de ESG. O BEC é como se pensa a governança sendo um grande ecossistema, né? O BEC é como se a gente estivesse olhando uma floresta com um drone de cima. A gente olha tudo. O BREC é como se fossem as árvores. Cada árvore é uma marca e que compõe esse ecossistema quando a gente olha de cima, né? O PEC é o jardineiro, são as pessoas que estão ali, fazendo com que aquilo floresça, dê frutos. E a Sinopi é o ecossistema. Como é que eu tenho bichos ali, eu tenho borboletas, eu tenho abelhas que estão fazendo a polinização, o ecossistema está funcionando, está tendo queimada, não está tendo queimada, tá bom? Então, é uma forma de governar, por isso governança, de governar o que é importante para nós. Trocando em miúdos justamente essa análise que a Paula trouxe, tá? O presidente, ele não conseguiria executar as funções dele se ele tivesse que executar as funções de todos que trabalham na empresa conjuntamente com ele. E mesmo o estagiário, exatamente da mesma forma. Ele não conseguiria executar as funções dele, olhar para o aprendizado dele, crescer na carreira dele, se ele tiver que focar em tudo que a empresa tem que fazer. Perfeito? Então, todos são interdependentes. Não tem mais importante ou menos importante. Todos estão juntamente dentro dessa cadeia e se um cair, todo mundo cai. Tá? Continuando aqui, olhando agora para Steres, tá? Para como está estruturada a governança da Steres. Tá? A gente tem o comitê global, a gente tem o comitê da América Latina, a gente tem o comitê do BEC, do PEC e do BREC acontecendo periodicamente para cada um dos tipos de negócio. E a SNOP também, justamente olhando para cada um dos procedimentos e das operações que a gente tem para garantir que esse ecossistema esteja funcionando de maneira adequada, de acordo com a nossa estratégia de médio e longo prazo. Tá certo? Esses aqui são os negócios que a gente tem hoje estruturados para serem revisados periodicamente, pelo menos uma vez ao mês, revisados junto ao comitê do BREC, o PEC, o BEC, e assim passar para a Latam, passar para o global. Tá bom? Dentro dessas reuniões de governança, a gente tem várias pessoas envolvidas e a gente tem papéis que são esperados de cada uma dessas pessoas que participam de reunião. Não basta eu estar ali na reunião, eu tenho que ter o meu papel. Se eu não tenho um papel estabelecido dentro da minha reunião, do que é esperado de mim na reunião, provavelmente eu não deveria estar naquela reunião. Faz sentido para vocês? Eu tenho que ter uma função esperada, certo? Excelente, é isso. Se você, a pessoa dentro da reunião, essa entrega, né? Você está ali para uma ação, então faz muito sentido. Se você está na reunião, você tem algo a contribuir. E quais são os papéis
estabelecidos dentro de uma reunião? Quais são os tipos de papéis esperados? Nós temos o sponsor, que é o responsável, entre aspas, o dono, vamos falar assim, da reunião, tá? Que é responsável por inspirar o modelo de governança e garantir, definir os direcionadores que nortearão as discussões nas reuniões. Tá? Esse é o cara que vai garantir que as coisas estejam indo para o caminho correto dentro da reunião. Tá? A visão de futuro. Nós temos, do outro lado, um papel fundamental, que são os secretários. Tá? O secretário da reunião é aquele que é responsável por guiar o comitê, tá? Na busca dos objetivos estratégicos. Ele é a pessoa que vai trazer a agenda e garantir com que as discussões estejam em prol desta agenda que foi estabelecida, que a tomada de decisões estejam alinhadas à realização dos planos de ação que já estão estabelecidos rumo à estratégia que a gente tem definida, tá? E os membros são os outros participantes da reunião, são as pessoas que vão contribuir com as suas perspectivas, com seus conhecimentos, para o alcance dessas metas e o aprimoramento contínuo da organização. Ou seja, por que eu trouxe justamente no começo deste slide os papéis e responsabilidades de cada um, e se eu não tenho um papel numa reunião, eu não deveria ali estar? É porque eu tenho aqui conhecimento da minha área, da minha formação, do meu dia a dia, para contribuir com onde a empresa quer chegar. E eu não posso me abster disso. Se eu estou na reunião, eu tenho que contribuir para aquele plano de ação. Então, se uma vez um de vocês estiver convidado para dentro de uma reunião, se não, quando vocês estiverem, saibam que vocês estão ali para contribuir, de acordo com os conhecimentos que vocês têm no dia a dia de vocês. É o que é esperado naquele momento de vocês. Então, ninguém pode esperar... Deveria, né? Ninguém deveria estar numa reunião sem saber qual é a sua contribuição. Exato. E já foi... Gente, olha... Aqui, eu acho que alguns insights são importantes, né? A gente fala coisas que talvez não falaria em outros treinamentos iguais a esse. Mas eu acho que aqui a gente está num fórum de construir uma jornada, ajudar vocês no início de uma jornada profissional, né? E não se permitam, por exemplo, ou se incomodem em participar de uma reunião onde você não tenha clareza de qual é a sua contribuição. Porque muitas vezes as pessoas usam fórum de reunião para se acharem importante. Eu tenho uma reunião. Eu tenho uma reunião toda semana com a Natália. Todo mundo fala, nossa, olha que importante, né? Ela tem responsável de RH, né? Mas, gente, se eu não tenho contribuição, né? É muito mais status do que outra coisa. Tem gente que se chateia por não ser convidado por estar numa reunião. Eu me chatearia se eu visse que era uma coisa que eu podia contribuir, não estou contribuindo. Então, as pessoas não estão percebendo o meu valor. Mas, quantas vezes as pessoas entram numa reunião e saem e não abrem a boca, não falam nada? A reflexão é, essa pessoa devia ter participado dessa reunião? Não, só perdeu o tempo dela, não é? E hoje o tempo é o valor mais rico de todo mundo, meu e de vocês. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas falando, eu não tive tempo, eu não tive tempo, não tive tempo, e faz 10 horas extras por dia, né? É incompatível. Então, aqui, eu acho que a grande mensagem é, o secretário, não é o secretário de secretaria, tá? Não é assistência, não é quem faz ata, é o secretário estratégico. Pensa naquela figura dos ministérios, né? Então, são aquelas secretarias que organizam. É o braço esquerdo do sponsor, por isso que o Eric foi de uma ponta para outra. É quem ajuda a trazer os temas relevantes. E é quem fala assim, estamos gastando muito tempo. Vamos voltar. Ele dá o ritmo.
A importância, pensam em 3 palavrinhas aqui, ó. Governança, 3. Sponsor, inspiração. Por quê? Gente, não tem coisa pior que você trabalhar com alguém que você não admira, que não te inspira, né? Falar, ai, que saco, eu vou estar aqui com o Eric. Nossa, o cara... Não tem coisa pior. Se o líder não for inspiracional, ele dificilmente engaja a sua equipe. Então, pensem nisso, né? Porque isso vai moldar o caráter profissional de vocês. O que te inspira naquele colega, né? Comecem a trabalhar isso, essa observação. Líder inspira. O líder move o outro, não porque ele está mandando, porque o outro quer fazer. Isso é engajamento. Gravem isso. Secretário, ritmo. Gente, estamos falando demais. Gente, ó, nós estamos atrasados. Vamos dar o tom, né? Então, ele dá essa dinâmica. É fundamental. E o membro? O membro, ele traz disciplina. Disciplina é a terceira palavra. Disciplina em começar e terminar no horário, disciplina em entregar aquilo que eu prometi, disciplina em de verdade ser reconhecido por aquilo que você está ali para contribuir. Então, a disciplina com ritmo e com esta inspiração de atitude vai te tornar um profissional que não tem preço. Isso te qualifica. Levem isso para a vida de vocês. Dando continuidade aqui, a gente está falando de governança, a gente está falando de práticas de governança, a gente está falando de papéis e responsabilidades de governança, e a gente falou de estratégia.